Oi, gente, eu vou gravar para vocês essa aula de neuropatia e depois de miopatia. Então, começando ali, antes da gente ir para as doenças propriamente ditas, queria revisar com vocês a parte da neuroanatomia, que é mais importante para a gente entender o que vai estar lesionado. Então, a gente tem essa ligação, né, do córtex motor lá com a medula. Então, sai aquele primeiro neurônio motor lá do córtex motor, ali no nível do bulbo. Ele vai cruzar e daí ele vai para a medula espinhal até ele chegar no nível da medula que ele vai sair para inervar a periferia. Quando isso acontece, né, ele sai ali, a parte motora sai pela parte anterior da medula e daí esse nervo motor ele vai até o músculo para inervar esse músculo lá onde a gente chama de placa motora, né, que é essa conexão que esse neurônio motor tem ali com o músculo. Só que não é um neurônio que faz isso só. Então não é o mesmo que sai lá do córtex e vai até o músculo. Aqui na medula a gente vai ter uma sinapse acontecendo entre esse primeiro neurônio motor, que foi o que saiu lá do córtex, com o segundo neurônio motor, que é o neurônio que vai pegar esse sinal que está vindo lá do córtex e sair da medula para ir inervar a placa motora, inervar o músculo. Quando a gente fala de neuropatias, a gente está falando de uma lesão nesse segundo neurônio motor em nível periférico ou na raiz aqui da medula. Essa, esse problema que a gente tem nesse neurônio secundário aqui, esse segundo neurônio, ele pode pegar tanto o neurônio motor quanto o sensitivo, mas é mais comum pegar o motor, que é esse que está representado em azul. Quando a gente fala da via sensitiva, daí ela vai fazer. A gente começa falando aqui da superfície da pele, né? Que tem os receptores sensitivos, que vão captar as sensações que a gente tem ali de propriocepção, tato, dor, essas coisas assim, e levam através desse neurônio sensitivo que vai para a medula e depois é levado de forma ascendente até o córtex sensitivo. Então pode pegar também essa parte periférica do sensitivo, mas é mais comum pegar aqui o nervo motor. Então quando a gente fala de uma lesão de neurônio motor superior, que é quando a gente via lá na aula de AVE, porque a lesão está no córtex, a gente falava em paresia espástica. Então, a paresia ou parestesia, que é a diminuição da força, a ausência da força, de forma espástica, então fica endurecido os membros. A gente ia ter uma hiperreflexia, então o aumento dos reflexos, e uma atrofia. Só que essa atrofia é diminuída, né? Uma atrofia pequena. Agora, quando a gente fala de lesão aqui do neurônio é, inferior, que é das neuropatias que a gente vai conversar nessa aula, os sintomas gerais que a gente tem em toda a neuropatia é a paresia flácida, então tem diminuição da força ou ausência da força, e os membros eles vão ficar flácidos, não endurecidos. A gente vai ter ou uma diminuição dos reflexos ou uma perda total dos reflexos. A gente vai ter uma atrofia acentuada e a gente vai ter a presença de fasciculações, que são aqueles como se fossem espasmos ali que os músculos têm. Então, começando pelas neuropatias periféricas, né? Como eu tinha dito para vocês, é o acometimento de um neurônio motor inferior ou dos neurônios sensitivos periféricos também. E a gente tem essa classificação aqui, que seria de radiculopatias, que quando a lesão está ali na raiz do nervo, plexopatias, que é quando está em um dos plexos, então plexo braquial, aqueles plexos que a gente vê na anatomia, eles podem ser acometidos, né? A gente classifica como plexopatia. Mononeuropatia é quando vai pegar um nervo periférico, então, por exemplo, atingir o nervo axial. É uma mononeuropatia, é um nervo só. Mononeuropatias múltiplas, então é quando eu pego dois ou mais nervos. Ou eu posso ter uma polineuropatias, que daí no caso seriam múltiplos nervos acometidos de forma simétrica. Então eu peguei tanto a perna direita quanto a perna esquerda, braço
direito, braço esquerdo, assim por diante. Os sinais e sintomas, como eu falei, é principalmente aquele de acometimento de neurônio motor secundário, né, segundo neurônio motor, que seria, pode ter dor, daí vai ter atrofia, fasciculações, ataxia sensitiva. O paciente, quando acomete as pernas, a marcha vai estar acometida por conta do paciente não estar sentindo os pés, então a marcha vai ficar alterada. Parestesia, que é a diminuição ou também a ausência da força. Hipo ou arreflexia, hipo ou hiperestesia, que daí aqui a gente pode ter ou a diminuição das sensações ou o aumento delas. As duas coisas estão relatadas. E a gente pode ter hipo ou apalestesia, que seria a diminuição da sensibilidade vibratória. A gente pode dividir também por topografia de lesão, ou seja, o local que a lesão está acontecendo. Pode ser uma lesão nos axônios desses nervos. Então, nesse tipo aqui, a gente vai ter um predomínio de sintomas motores. Ou a gente pode ter a desmielinização desses neurônios. Então, não é a lesão propriamente do axônio, mas sim da bainha de mielina. Então, aqui pode afetar tanto o membro inferior quanto o superior. E não é tão grave quanto o axonal, porque no caso de uma lesão do axônio, a gente não consegue regenerar o axônio de novo. Já a bainha de mielina, ela consegue ser construída de novo. E a gente pode ter uma lesão mista, que daí seria tanto uma lesão direta no axônio, quanto uma lesão da bainha de mielina. Começando então pelas polineuropatias periféricas, que é o importante que a gente tem que saber. Então a gente tem a parte sensitiva, geralmente começa primeiro os sintomas, justamente porque os nervos sensitivos eles não são tão robustos quanto os nervos motores, então eles são acometidos primeiros, e a gente diz que tem uma alteração em bota e luva, porque começa de forma distal, ou seja, as primeiras partes que o paciente começa a sentir esses sintomas seriam as mãos e os pés, e depois vai subindo, depois vai indo para a perna, para a coxa, para o antebraço, para o braço. E a gente pode separar essas polineuropatias em hereditárias versus adquiridas. Então, hereditárias é passado de forma genética, de pai para filho. As adquiridas, a que adquire ao longo da vida, não tem nada a ver com esse fator hereditário. Pode ser sensitiva ou motora, ou ter as duas. E, como eu já tinha falado, a da topografia axonal ou desmielinizante. A principal dessas polineuropatias periféricas, a gente precisa saber, é a síndrome de Guillain-Barré. Então, ela é uma polineuropatia idiopática aguda, não se sabe ao certo como que ela é causada. Ela é mais comum nos homens e tem dois picos de incidência, dos 15 aos 65, dos 50 aos 75. Ela é uma doença imunomediada, isso significa que o nosso sistema imunológico ele vai produzir anticorpos que vão atacar os nossos nervos. Então, geralmente, 2/3 dos casos é precedido por infecção respiratória intestinal, principalmente pelo Campylobacter jejuni, mas também pode ser pelo citomegalovírus, o Epstein-Barr, varicela zoster, Zika. Então tem várias infecções que podem gerar isso. Então a pessoa se infectou, o sistema imunológico vai começar a produzir anticorpos contra esses parasitas aqui, contra esses micro-organismos também. Daí o que acontece? Às vezes a gente pode ter uma reação cruzada, ou seja, o, esses anticorpos que a gente cria para se defender da, desses micro-organismos, eles começam a se ligar por reação cruzada em receptores presentes lá no nervo ou na baía de mielina e começa a ter a destruição é, dessas estruturas. Daí por isso vai gerar essa polineuropatia. É, Então, quando a gente tem essa destruição da bainha de mielina por conta desses anticorpos produzidos pelo nosso próprio corpo, a gente começa a ter uma transmissão neural lentificada, né? Porque lembra que a bainha de mielina ela ajuda a fazer com que o sinal de transmissão sináptico fique mais rápido.
e daí a gente vai ter aqueles sintomas de segundo neurônio motor. Quando a gente fala de Guillain-Barré, a gente tem que pensar sempre nessa primeira característica aqui, que é uma tetraparesia flácida, arreflexa, ascendente, ou seja, é uma tetraparesia porque vai afetar tanto os braços quanto as pernas. Então, são os 4 membros que vão perder a força ou vão diminuir a força. Eles vão ficar flácidos, né, porque é de segundo neurônio motor, arreflexos, e vai ter um padrão ascendente, ou seja, começa lá mão e pé e vai subindo pelo corpo. Então é aquele padrão de bota e luva clássico das polineuropatias que a gente tem. Pode ter cãibra e dor, desautonomia, que daí seria por pegar fibras do sistema simpático, do sistema autônomo. Então a gente vai ter uma desregulação da, dessas funções que a gente tem, o sistema autônomo agindo. Pode ter taquicardia, sudorese, o ilho paralítico, né, porque o sistema autônomo está responsável ali pela contração, pela peristalse do trato gastrointestinal. A gente pode ter parestesia menos acentuada, então aqui um acometimento sensitivo também, mas em menor importância. E a gente pode ter atrofia dos membros, justamente por conta desse acometimento dos nervos que estão sendo responsáveis, que são responsáveis pelo, pela movimentação desses membros. Então, se eu não consigo movimentar, eu começo a atrofiar esses músculos. O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré a gente vai fazer pelo líquido cérebro-espinhal, então a gente faz uma punção e a gente vai ver uma dissociação albumino-citológica, ou seja, a gente vai medir os níveis de albumina, né, que é uma proteína presente no nosso corpo, e a gente vai medir a presença de células ali, a quantidade de células. E a gente vai ver que existe um aumento da concentração de proteínas, porém a celularidade vai estar normal, o número de células vai estar normal, tanto de hemácias quanto de leucócitos. Então a gente vê que a gente tem essa dissociação. Isso é bem característico da síndrome de Guillain-Barré. A gente também pode fazer uma eletroneuromiografia e ela vai mostrar uma acentuada diminuição da velocidade da condução. Então ela mostra que as sinapses não estão acontecendo de maneira adequada. A eletroneuromiografia ela também consegue mostrar denervação evidente e perda axonal e deficiência da bainha de mielina do axônio. Então com esses exames a gente consegue dar o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Mas lembrando que a clínica é sempre muito sugestiva em relação ao diagnóstico. Então a gente sempre tem que pensar nos sintomas que o paciente está tendo. O tratamento a gente vai pensar na causa do problema. Se o problema são os anticorpos que estão destruindo a bainha de mielina ou o axônio, a gente vai dar remédios que vão ajudar a tirar esses anticorpos para parar a ação deles. Então a gente vai dar uma dessas duas coisas, a imunoglobulina 400 miligramas por quilograma por dia por 5 dias, que vai ter esse efeito imunossupressor, ou a gente vai fazer uma plasmaféresis, que é um procedimento, entre aspas, para limpar o sangue. Então seria para tirar esses anticorpos ali da nossa circulação. No caso de pacientes mais comprometidos, a gente interna na UTI. Lembrando que quando a gente tem acometimento dos nervos, a gente pode ter o comprometimento das vias aéreas, né? Por conta da musculatura ali da caixa torácica, que ajuda a gente a fazer os movimentos inspiratórios e expiratórios. Então, se esses nervos responsáveis por esses movimentos são acometidos, o paciente geralmente entra em insuficiência respiratória. Um diagnóstico diferencial da síndrome de Guillain-Barré é a síndrome de Miller-Fisher, que seria uma doença da mesma classe ali. Só que no caso de Miller-Fisher, a gente tem que lembrar aqui da tríade de sintomas que seriam a ataxia, então o problema de marcha, a reflexia, né, perde os reflexos, e oftalmoplegia. Então vai ter acometimento dos nervos ali cranianos responsáveis pela movimentação da pálpebra. Então o paciente não consegue fazer a movimentação correta do olho.
Existe uma deficiência progressiva dos membros, então membros inferiores e inferiores começa de forma progressiva. A Guillain-Barré é mais aguda que começa. E a gente vai ter um anticorpo específico na Miller-Fish, que seria o anti-GQ1B. Então, lembra desses anticorpos para a prova. O tratamento também vai ser em relação à medida de suporte e imunomodulação, da mesma forma que a gente faz para a Guillain-Barré. E daí a gente tem doenças dos neurônios motores, que seriam doenças somente desses neurônios motores, tanto do superior como inferior. Daí a gente não está falando mais dessas neuropatias que podem pegar tanto o motor quanto o sensitivo. E daí a gente vai ter uma clínica também específica ali, tanto para primeiro neurônio motor quanto para segundo neurônio motor. Então, porque está pegando os dois. Então, a gente tem uma fraqueza progressiva, hiperreflexia, sinal de Babinski e fasciculações. Então, perceba que é uma mescla ali dos sintomas de primeiro neurônio com segundo neurônio. A única coisa que prevalece seria a hiperreflexia, que seria um sinal de primeiro neurônio motor. E daí a gente tem os tipos dessas doenças de neurônios motores, né? A paralisia bulbar progressiva. Então, começando ali do bulbo, quando a gente pega esses nervos ali do bulbo, a gente vai ter um acometimento dos núcleos motores dos nervos cranianos. A gente pode ter atrofia muscular progressiva, que daí seria um acometimento apenas do neurônio motor inferior. Uma esclerose lateral primária, que seria apenas de neurônio motor superior. E daí a gente tem a conhecida esclerose lateral amiotrófica, chamada de ELA, que seria um déficit misto de neurônio motor superior e inferior. Se vocês tiverem que guardar alguma coisa, guarda esse da ELA, que é o mais importante. É lembrar que é uma doença de neurônio motor inferior e superior. Estou falando mais específico da ELA. É uma doença que acomete mais homens e tem um pico de incidência dos 40 aos 50 e dos 65 aos 70. Os fatores de risco para ela são tabagismo e baixo nível de escolaridade. E a fisiopatologia dela seria a degeneração desses neurônios motores, tanto do cérebro, do tronco cerebral e da medula espinhal. Então não se sabe ao certo o que causa essa degeneração, a gente só sabe que ocorre essa degeneração desses neurônios, tanto o superior quanto o inferior. Então a clínica, a gente vai ter a fraqueza, né, a diminuição da força dos membros de forma assimétrica e somatória. A gente tem síndrome de primeiro neurônio motor, então sintomas aqui do acometimento do primeiro neurônio motor, que seria a espasticidade, hiperreflexia e sinal de Babinski. E a gente tem a presença também de sintomas de segundo neurônio motor, que seriam atrofia, câimbras e fasciculações. Quando a gente pega ali os nervos que têm núcleo no bulbo, a gente vai ter disfonia, disfagia e disartria. Daí seria a disfonia, essa dificuldade da fala, junto com a disartria aqui, e a disfagia dessa parte de engolir. E a gente não vai ter a alteração sensitiva, porque lembra que não está pegando neurônio sensitivo, só os motores. Diagnóstico, eu coloquei aqui mais para a gente ver como que faz, mas não precisa decorar essas coisas, não. A gente só tem que saber que o diagnóstico é pela clínica e exclusão. Então você descartou todas as outras causas que poderiam ser e sobrou a ela. Daí você vai fazer o diagnóstico. E daí tem essa tabela aqui, que são os critérios específicos para a gente ter o diagnóstico, que basicamente vai dividir o corpo nas regiões bulbares, cervicais, torácicas e lombosacrais. E daí vai ser feito um exame neurológico ali para ver as áreas acometidas. E existem alguns critérios aqui de quantas áreas acometidas em cada uma dessas regiões para a gente conseguir dar o diagnóstico certo da doença.
mas como eu disse, não precisa decorar isso. É mais saber que existe, que o diagnóstico é feito dessa forma. Daí, se vocês quiserem dar uma lida mais a fundo aqui nessa tabela, só para vocês verem como que funciona. O tratamento é uma terapia multidisciplinar, então ela não é uma doença que tem cura. O paciente geralmente ele vai progredindo para óbito conforme o acometimento de cada região. Então a gente vai ter esse paciente sendo acompanhado por várias especialidades, né? Pela medicina, enfermagem, fisioterapia, enfim, para tratar, meio que fazer um cuidado paliativo mesmo. E para deixar a qualidade de vida do paciente o melhor possível. A gente tem esse medicamento que é o Riluzol, que mostrou reduzir a taxa de mortalidade e a velocidade da progressão. Então ele não cura, mas ele ajuda a doença a não progredir tanto. Então o paciente consegue ganhar alguns anos de vida depois do uso dessa medicação. A dose é de 50 miligramas via oral 2 vezes por dia. E daí a gente tem as medidas sintomáticas, né, que seriam fármacos anticolinérgicos para tentar diminuir esses sintomas que o paciente tem, né, ajudar nessa fraqueza, nessa diminuição da força, enfim. Os pacientes eles começam a ter o acometimento da musculatura ali responsável por fazer a deglutição. Então, geralmente, eles evoluem para uma dieta semilíquida ou por sonda mesmo, por conta da disfagia grave. E no caso do acometimento dos nervos responsáveis pela respiração, aí o paciente vai para ventilação não invasiva ou invasiva. Daí seria com intubação mesmo, caso o paciente entre em hipoventilação. Mas então, de forma geral, para lembrar, é sempre pensar que é uma doença que não tem cura e ela vai progredindo, pegando cada vez mais nervos. Então a gente tenta dar qualidade de vida para o paciente enquanto ele ainda tem vida e vai fazendo essas medidas de suporte. Agora que a gente falou das doenças que afetam os neurônios, né, tanto as doenças que pegam periférico, que seriam Miller-Fisher e Guillain-Barré, e as que pegam o neurônio de forma geral, primário, primeiro neurônio motor e segundo, que seria a ela, a gente fala das doenças desmielinizantes que acometem, né, a bainha de mielina, só que do sistema nervoso central, né? A gente falou lá que a Guillain-Barré pega a bainha de mielina, mas é da parte periférica. Aqui a gente vai falar de doenças do sistema nervoso central que pegam a mielina, a bainha de mielina. Começando pela esclerose múltipla, então é uma doença inflamatória imunomediada. Então lembrar que são autoanticorpos que vão destruir a bainha de mielina e vai acontecer então essa desmielinização do sistema nervoso central, né, a substância branca ali do encéfalo. Pico de incidência são pessoas jovens, estão de 20 a 40 anos e é 2 vezes mais comum em mulheres. A patologia, então, como eu tinha dito, a gente vai ter o sistema imunológico agindo aqui contra a bainha de mielina. E a gente vai ter, então, na tomografia, na ressonância, a gente vai ver vários focos de desmielinização aqui da substância branca. Então, lembra, né, que o núcleo do neurônio ele está lá na substância cinzenta, no córtex. Mas quando ele sai do córtex, ele vai passar pela substância branca para ir lá para a medula. Então, aqui, quando ele está saindo do córtex para ir para a medula, o que forma essas áreas da substância branca que a gente tem ali no encéfalo são esses corpos de neurônios, né? Onde está a bainha de mielina, no axônio. Então a gente vai ver na substância branca vários pontos de desmielinização, né? Na ressonância a gente vê esses pontos brancos de desmielinização. O quadro clínico, então, seria uma síndrome de primeiro neurônio motor, né? Que a gente chama de síndrome piramidal, que apesar de ele não estar pegando o córtex, não estar pegando o núcleo do neurônio, ele está pegando o neurônio também, né? Então, tipo, não o núcleo, mas o corpo do neurônio, mas a gente vai ter os mesmos sintomas que seria desse primeiro neurônio motor, que está ali no encéfalo. Então a gente tem sintomas sensitivos, porque ele também pega a bainha dos nervos sensitivos.
A gente vai ter neurite óptica, diplopia, oftalmoparesia. Então, perceba que ele está atingindo também a bainha de melina dos nervos cranianos. A gente vai ter sintomas cerebelares, medulares e de tronco. Desautonomia, quando pega os nervos do sistema autônomo, simpático e parasimpático. E disfagia, também por conta do acometimento ali dos nervos cranianos responsáveis pela deglutição. Então a gente tem as formas clínicas que a gente precisa ter em mente como que funciona essa divisão. Quando a gente fala de surto, é quando a gente vai ter esses sintomas aqui, né, um conjunto desses sintomas que vão durar por mais de 24 horas. Então a gente chama esse episódio de surto. E a remissão é quando a gente tem um período sem esses sintomas que dura mais de um mês. Agora que a gente entendeu o que é surto e o que é remissão, a gente fala das formas clínicas. Então, a gente vai ter, antes das formas clínicas propriamente dita da doença, a gente fala da lesão focal sugestiva de esclerose múltipla. Ou seja, a pessoa teve uma síndrome clínica isolada. A pessoa teve esses sintomas aqui, mas não fechou o diagnóstico para a doença, justamente por não entrar nesses requisitos aqui de surto e remissão. Então, a gente vai dizer que ela tem lesão focal sugestiva. Agora, quando a pessoa tem a doença mesmo, a gente vai dividir nesses quatro pontos aqui. Tem a forma surto-remissão, que é quando a pessoa tem uma progressão que não ocorre entre os ataques. Então, a pessoa tem o surto, depois ela tem uma remissão, depois ela tem um novo surto, depois ela tem remissão de novo, e assim vai indo. Então, não ocorre uma progressão da doença entre esses surtos que ela tem. É a maior parte das formas clínicas. Então, a maioria das pessoas, 80% de quem tem esclerose múltipla, vai ter uma apresentação assim: um surto, uma remissão, um surto, uma remissão. A gente tem a forma progressiva primária, então não é essa forma típica de ter um surto e uma remissão, então é a progressão gradual dos sintomas, que seriam 10% das pessoas. Então a pessoa vai evoluindo nos sintomas. A gente tem a progressiva secundária, que seria uma evolução gradualmente após um padrão de surto e remissão. Então a pessoa teve esse padrão surto-remissão, teve um surto, uma remissão, um surto, uma remissão, e depois disso ela começou a evoluir gradualmente. Então ela não teve uma remissão mais, ela continuou com os sintomas e esses sintomas foram evoluindo gradualmente. E a gente tem a forma progressiva com surtos, que seriam recaídas agudas sobrepostas a uma evolução progressiva primária. Então a progressiva primária, lembra que eu tinha dito, que é quando a pessoa começa com sintomas e ela continua com os sintomas e eles vão evoluindo aos poucos, e daí a pessoa pode ter recaídas agudas, no caso seria uma piora desses sintomas dentro dessa progressão que ela estava tendo, seriam menos de 5% dos casos. Então aqui nos gráficos a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de como acontece. Tenho em mente principalmente essa parte do surto e remissão, que vai ser 80% dos casos. Então aqui está mostrando quando a barra aparece é porque tem sintomas. Então a pessoa nunca vai recuperar totalmente o que ela era antes dos sintomas começarem, mas no surto remissão a pessoa tem um surto, então os sintomas pioram muito, depois ela volta a um, entre aspas, normal, né? Ela não volta ao que ela era antes, mas ela consegue melhorar bastante, e depois ela tem um novo surto, volta para o normal, tem um novo surto, volta para o normal. A primária progressiva, a pessoa não tem essa remissão. Então ela começa com os sintomas vão progredindo aos poucos, de forma gradativa. A secundária progressiva, que seriam aquelas que começa com surto e remissão e depois evolui de forma progressiva. E a progressiva com surto seria a pessoa que começou ali na primária progressiva, ela tem uma piora gradual, mas ela tem surtos no meio dessa progressão. Então, o paciente que chega com essa clínica, né, com esses episódios que vão e voltam, nessa piora progressiva, a gente tem que pensar em esclerose múltipla.
A gente vai fazer a investigação, então, com o líquido cefalorraquidiano para principalmente afastar outras coisas. Então, quando ele vem normal, é indicativo de esclerose múltipla, porque geralmente vai estar normal. E a gente vai fazer uma eletroforese desse líquido cefalorraquidiano. O que que ele vai mostrar? Ele vai mostrar bandas na região de IgG, 90%. Então, a gente vai fazer essa eletroforese e vai mostrar que existe um aumento muito grande de IgG nesse líquido cefalorraquidiano. Então, lembra que IgG é um tipo de anticorpos e é esse anticorpo que é o responsável, então, pelo ataque da bainha de mielina. Por isso que ele vai estar aumentado. Na ressonância magnética que a gente faz com contraste de gadolínio, a gente vai ver, como eu tinha dito para vocês, essas múltiplas placas desmielinizantes, então espalhadas aqui pela substância branca. E a neurite óptica, que também é bem comum, a gente vê então aqui essa placa, esse está mostrando o nervo óptico aqui no meio, esse olho está normal, aqui a gente vê que está desmielinizado, mostrando a neurite óptica. O tratamento, então a gente vai dividir o tratamento durante o surto, que é quando os sintomas pioram, e quando o paciente está em remissão, então a longo prazo. Quando ele está no surto, a gente vai fazer uma imunossupressão, então a gente usa corticoide, metilprednisolona, 1 grama intravenoso, 3 a 5 dias. Já a longo prazo, quando a pessoa está em remissão, a gente vai fazer uma imunomediação. Então a gente usa esses medicamentos que vão agir no sistema imunológico, fazendo esse controle mais específico, que seria o interferon, acetato de glatiramer, fingolimod, natalizumab. Então a gente não precisa decorar esses nomes, é mais saber dessa divisão que a gente vai fazer imunossupressão durante o surto e imunomediação a longo prazo. A neuromielite óptica, então aqui a gente está falando já de outra doença que acomete esses nervos, essa desmielinização também que vai acontecer do sistema nervoso central. É uma doença inflamatória imunomediada, também vai ter um anticorpo específico, que é o NMO-IgG, que é um anticorpo que vai atacar a aquaporina 4, que é aquele canal responsável pela passagem de água. Então a gente vai ter uma clínica de neurite óptica e mielite. Então ele vai atacar especificamente ali o nervo óptico. Na ressonância magnética a gente vai ver alterações de pelo menos 3 segmentos da medula espinhal. E o tratamento a gente vai fazer com metilprednisona, intravenoso, 1 grama por dia por 5 dias, e depois disso, desses 5 dias, a gente faz a prednisona via oral, 1 mg por quilograma por dia, por uma semana. Daí a gente vai ter a encefalomielite disseminada, que a gente chama de AD, que também é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, precedida em 75% por infecções. Então a gente vai ver aqui várias áreas de desmielinização disseminadas, tanto no encéfalo quanto na medula. E a gente também vai ver uma reação inflamatória no corpo. Então, geralmente, é uma doença de infância, né? Que vai ter em crianças. O quadro é de cefaleia, febre, confusão mental e irritação meníngea. Então, se você vê uma criança com esses sintomas, na hora você vai pensar em meningite. Então, é um diagnóstico diferencial de meningite. A gente vai ter déficits neurológicos multifocais, e daí, no caso, a meningite em si não causa isso, mas as complicações da meningite causam. E o paciente pode ter coma e convulsões, que também é uma complicação da meningite. Então, quando a gente pensa num quadro clínico assim, qualquer médico vai tratar com meningite. Então, por isso aqui que o tratamento envolve antibiótico de amplo espectro e a ciclovir também para pensando em uma meningite viral, até que a gente descarte infecções. Então, o médico ele vai dar esse antibiótico, ele vai perceber que o paciente não melhorou.
Então ele vai começar a pensar em outra coisa que não a meningite. Então é meio que por exclusão da meningite a gente vai pensar nessa doença. E daí a gente vai dar metilprednisolona intravenosa 30 miligramas por dia, por quilograma por dia, com a ideia de fazer essa imunossupressão, que é um corticoide. E a gente vai fazer a imunoglobulina intravenosa ou a plasmaférese também, com a ideia de fazer imunossupressão ou limpar o sangue desses anticorpos que estão destruindo a bainha de mielina. Então eu fiz aqui um resumão para a gente ver das doenças que a gente viu nessa aula. A gente vai ter as neuropatias, que são as doenças que acometem os neurônios periféricos. E a gente vai ter as doenças desmielinizantes do sistema nervoso central. Das neuropatias que a gente falou, a gente tem Guillain-Barré e Miller-Fisher. Uma é diagnóstico diferencial da outra. Guillain-Barré imunomediada, todas essas que a gente falou praticamente são imunomediadas, né? Então são autoanticorpos nossos fazendo a destruição do nervo da baía de mielina, precedida por infecção. Então a gente tem a forma desmielinizante, que é quando o ataque é na bainha, ou pode ter a forma da destruição do axônio propriamente dito. A clínica, tetraparesia flácida arreflexa ascendente. É bom decorar isso, porque daí vocês não esquecem mais como que é a clínica do Guillain-Barré. E o tratamento imunoglobulina ou plasmaférese. Daí a Miller-Fisher a gente vai ter a tríade, ataxia, reflexia, oftalmoplegia. Tem o anticorpo específico, o anti-IgQ1B. E o tratamento também é imunomodulação. Daí a gente tem a ela, que vai pegar neurônio motor superior e inferior, diferentemente aqui do Guillain-Barré e Miller-Fisher, que pegam só a parte periférica. E daí vai ter fraqueza, atrofia e câimbras. E é uma doença progressiva, né? Então o paciente ele vai cada vez mais tendo acometimento de mais nervos, mais sintomas até ele entrar em óbito. A gente tem a esclerose múltipla, daí entrando aqui nessas doenças que pegam a baía de mielina do sistema nervoso central, né, imunomediada, tem a desmielinização focal, então vai aparecer vários pontos de desmielinização na ressonância. A gente vai ter os surtos, que são os déficits focais por mais de 24 horas, e o diagnóstico vai se basear nessa disseminação no tempo e espaço. Então, você analisa os sintomas e como eles se comportam no tempo. Então, você vai ver esse padrão de surto-remissão que o paciente vai ter. E o tratamento também, imunossupressão e imunomodulação. Neuromielite óptica, então também é imunomediada. Tem o anticorpo lá contra a aquaporina, NMO-IgG. Vai ter a clínica de neurite óptica e mielite. E o tratamento é medilprednisolona seguido de prednisona. E, por fim, a encefalomielite disseminada aguda, lembrar do diagnóstico diferencial de meningite, então vai ser uma doença de infância, que cursa com cefaleia, febre e confusão mental, e o paciente vai ter déficit neurológico por algumas semanas, e daí o tratamento é o antibiótico, a metilprednisona, em altas doses. E era isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, só me chamar que eu tento ajudar vocês, tá? Até mais.